Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Boa noite. Todas as noites estamos vindo aqui para fazer a leitura de um capítulo da Bíblia, né? Hoje nós estamos no capítulo 25 do livro de Atos. Boa noite. Boa noite. Nós vimos no capítulo anterior, o capítulo 24, que passou-se 2 anos, né? E Félix, ele foi sucedido por Pôncio Festo, né? E ele, por 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pôncio Festo e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado, né? Então, Paulo ficou encarcerado por 2 anos, sendo acusado de coisas que ele não fez, né? O que ele fazia era pregar o evangelho, falar de Jesus, paz do Senhor. E os poderosos, os judeus, aqueles que rejeitaram a Cristo, também rejeitavam a palavra, né? Então, hoje nós iremos para o capítulo 25 do livro de Atos. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Aqui, essas prisões de Paulo, como nós estamos vendo desde dos primeiros capítulos, né? Que Paulo vem... Primeiro ele era perseguidor, né? Dos cristãos. Depois ele passou para ser um dos maiores pregadores, né, da palavra de Deus, se converteu. E ele passou a pregar e passou a ser rejeitado, né, pelos judeus, acusado de coisas que ele não fazia, não cometia. O que ele fazia era pregar sobre Jesus, né, falar de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo. E os sacerdotes, os fariseus, não aceitavam, né? E Paulo, ele foi preso, ele foi encarcerado, ele ele apanhou, né? Mas tudo isso tinha um propósito na vida dele, que nós estamos vendo durante todo o livro de Atos. O propósito de Paulo era pregar a palavra de Deus para os gentios, né, para os judeus e principalmente para os gentios. E ele, com essas prisões, ele tinha a oportunidade de pregar para os governadores, para os reis, para os comandantes, para os poderosos, né? Ele ia de Jerusalém, depois ele foi para Roma, depois ele foi para... E assim iam levando ele de cidade em cidade, e aonde ele chegava, ele dava o testemunho dele, falando de Jesus para esses poderosos, né? Então, esse era um dos propósitos das prisões de Paulo.
era falar para aquelas pessoas, para os reis, né? Falar de Jesus para essas pessoas, né? Durante todas as prisões de Paulo, ele era o menos prisioneiro de todos, né? Porque quando ele começava a falar de Jesus, né, ele estava trazendo a opção de liberdade para aquelas pessoas que estavam achando que estavam prendendo ele. Só que, na verdade, ele não estava preso. Quem estava preso, né, preso num pecado, preso sem conhecer a palavra de Deus, eram aquelas pessoas que estavam prendendo ele. E ele trazia a opção de liberdade para essas pessoas, né? Mas eles rejeitavam, né? Não aceitavam. Comparecendo rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo... Deixa eu ver aqui, onde foi que eu parei? Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles, mais de 8 ou 10 desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se ao tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Todas as acusações que faziam contra Paulo, nenhuma podiam provar, porque ele não tinha feito crime nenhum. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes, né? Então, esse Festo aqui, para agradar os judeus, ele mantinha Paulo preso, né? Mas ele sabia que Paulo não tinha cometido nada. É tanto que a gente vê em alguns versículos que os governadores, eles dizem que poderia até soltar Paulo, porque ele não tem crime de morte nenhum. Mas eles não soltam por quê? Para agradar os judeus, né? Para não ser mal visto pelos judeus. Aí eles deixam Paulo preso. E Paulo Paulo apela para César. Ele era um cidadão romano e ele tem direito, né, de ser julgado perante o tribunal de César. Então ele apela para César. Caso, pois, tenha eu praticado alguma coisa, Paulo diz, caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém para lhes ser agradável pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Paulo vai e apela para César, né? Que é em Roma. Que tem um propósito determinado por Deus também essa viagem que Paulo vai fazer para Roma. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelastes, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixas. Estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse, a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem.
Isso Festo está contando para o rei Agripa, que o rei Agripa chegou com a sua mulher, né, em Cesareia. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava, né? Eles acusavam Paulo de causar tumulto, né? De desrespeitar o templo, mas nada disso, nenhum delito se referindo dos crimes que ele suspeitava. Então, ele não tinha feito nada. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Esse era o crime de Paulo, né? Falar de Jesus, afirmar que Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, isso era o que os judeus acusavam ele. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém, para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então, Paulo ficou detido até que fosse para César ser julgado lá. Então, Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Então, Agripa, que é um rei, né? Rei Agripa, ele também queria ouvir Paulo, né? E Festo diz: amanhã você ouvirá ele. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então, os judeus queriam Paulo morto, né? Porém, eu achei que ele nada praticara possível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador, que é César. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e mormente à tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa para escrever. Porque Festo queria escrever alguma coisa, né? Para mandar, quando ele fosse para César, né? Para o soberano, o imperador. Só que ele não tinha nada a escrever, porque não tinha do que acusá-lo. Então, ele queria que o rei Agripa ouvisse Paulo também, né? Para ver se depois que ele escutasse Paulo, tinha alguma coisa para escrever sobre ele. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que limitam contra ele. Ele diz aqui que não acha razoável, né, enviar um preso para o imperador para ser julgado sem dizer as acusações que tem contra ele. Mas eles vão para todo lado e não encontram acusação nenhuma, né, em Paulo, né? Como eu já falei, essas prisões de Paulo têm um propósito, né? Que é Paulo pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus para os poderosos, reis, governadores, né? E Paulo vai para Roma, para ser julgado lá em Roma, e ele vai também pregar lá em Roma, né? De nada ele tinha para ser acusado, né? E o rei Agripa quer conhecer a história de Paulo. Nós vamos ver no capítulo de amanhã que o rei Agripa, ele se interessa pela história de Paulo e quer conhecer, né? Só que Paulo começa a falar da salvação, né? E as pessoas, elas têm curiosidades, né, em saber a história da salvação, mas não estão dispostas a mudanças, que nós iremos ver no capítulo de amanhã. Que o rei, ele tem curiosidade, mas ele não está disposto a mudar, né?
e como todos rejeitam, né, a palavra de Deus. Então, Paulo amanhã ele vai fazer a sua defesa, né? Paulo discursa perante o rei Agripa. E amanhã nós estaremos aqui para fazer a leitura do capítulo 26, se Deus quiser, né? Agradeço a Deus por este momento, por esta oportunidade de todas as noites estar aqui para fazer a leitura de um capítulo da Bíblia e comentar um pouco, que a palavra de Deus possa entrar em nossos corações, né? Que possamos colocá-la em prática, que Paulo possa ser um exemplo em nossas vidas, né? Que sofreu, estava disposto a morrer por amor a Jesus, por amor a Deus, né? Por amor ao Evangelho, que nada fazia, nada calava a boca de Paulo, né? Sofria acusações, sofria prisões, passava por açoites, mas nada calava a sua boca, né? Ele estava disposto a morrer pelo Evangelho, pela palavra, né? Não se calava por nada. E que isso sirva para nós, né? Que a nossa vida seja para dar testemunho, né? Do amor de Jesus por nós, do sacrifício que Jesus fez, né? Que veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, que nós possamos também, que nossa vida, que nossa boca fale, né? De Jesus para as pessoas e que nossa vida dê testemunho, né? Desse amor de Jesus por nós. Então, peço a Deus que Ele nos dê uma boa noite, amanhã um dia de paz, né? Uma noite tranquila e amanhã um dia também tranquilo, de paz, que possamos estar aqui mais uma vez, né? Agradeço a Deus pela presença de vocês, que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês, dê a vocês uma boa noite, né? Abençoe os familiares, nos livre de enfermidades, de acidentes, todos os males, né? Nos proteja, em nome de Jesus. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.